A partir de hoje, você vai ver uma sequência de vídeo aqui nesse perfil que toca milhares de mulheres e família. O câncer de mama. A gente sabe que outubro é o mês da conscientização, mas esse é um assunto que precisa estar presente durante todo o ano, com muita informação, acolhimento e um bate-papo verdadeiro. E nada melhor do que tornar esses vídeos inspiradores do que ela, a Daimler, que passou de perto, que vivenciou todo esse processo do câncer de mama e hoje ela vai contar um pouquinho mais para vocês aqui. Daimler, como que foi quando você descobriu o seu diagnóstico lá em 2018? Conta pra gente. Na verdade, ter um diagnóstico assim não é fácil, né, gente? Inicialmente traz muita tensão, medo, enfim, eu acredito que é um diagnóstico que ninguém gostaria de ter, né? Então, inicialmente, eu falo assim que eu vivi momentos em estado de choque. Minha preocupação inicial foi com meus pais, eu morava com os meus pais. Eu recebi o diagnóstico logo após eu tinha acabado de fazer 31 anos. Eu acho que foi assim uns 5, 6 dias após 31 anos. Eu falo que foi o meu presente de aniversário. Talvez no final da entrevista vocês vão entender um pouquinho sobre isso. Mas não foi fácil, foi realmente assim aquele estado de choque. E inicialmente aquela preocupação, meu Deus, câncer de mama, isso está dentro de mim. A que ponto isso está dentro de mim? Espalhou, não espalhou? É aquele desespero, assim, para iniciar, para fazer os exames, sabe? Inicialmente ali para acalmar meus pais, para trazer para eles que hoje tem tratamento, hoje nós temos aí a medicina que avançou muito, então eu trouxe muito essa conscientização para os meus pais, porque naquele momento eu não podia que eles se adoecessem, né? Porque era hora de cuidar de mim, então eu precisava deles forte. Então eu fui estruturando a mente deles, fiquei ali no estágio de realmente em choque, e quando eu comecei, de fato, depois dos exames iniciais, que eu acho que bateu assim, falou, agora isso é verdade. No começo, eu acho que você também, por ser profissional da área da saúde, teve ali uma sabedoria mais para lidar com a dor do outro, né? Então, assim, como que foi esse processo? O que mais te impactou, assim, fisicamente, emocionalmente? Teve algum período, eu acho que você passou por vários períodos, que só você ali, o travesseiro e Deus sabe o que você viveu. É verdade. Mas teve um, assim, específico que você pode compartilhar com a gente que tocou muito, assim, você mentalmente, fisicamente? Na verdade, assim, como você falou, são vários períodos, né? O tratamento, ele teve várias etapas. Tanto quimioterapia, cirurgia, radioterapia. Só de quimioterapia foi um período de 6 meses, foi um período bem desafiador, assim. Mas é engraçado que o meu período mais desafiador, ele foi realmente no finalzinho ali, que nem foi direcionado, assim, o tratamento do câncer em si. Quando eu fiz a cirurgia, meu médico, ele optou em já retirar ali a gente fala um quadrante da mama, e ele já optou em colocar a prótese na mesma cirurgia. E nesse período foi muito desafiador, porque eu comecei a ter rejeição da prótese logo depois da cirurgia. Resumindo assim, eu fiz a cirurgia, coloquei a prótese e logo em seguida eu fui para a radioterapia. E na radioterapia eu comecei a sentir muita dor na mama, a mama vermelha, quente, comecei a ter febre. E ali, não, é normal. Até que já no finalzinho, assim, uma enfermeira, quando eu fui deitar na maca para fazer a radioterapia, eu senti dor, assim, aí eu reclamei um pouquinho para deitar. A enfermeira falou, tá doendo? Falei, tá. Ela falou, mas não é normal. Aí ela foi ver, ela falou, não, isso não é da radioterapia, isso não é normal. Aí, ali eu já contatei o meu médico, e aí ele falou, vem pro consultório agora, que eu preciso te avaliar. E eu estava tendo uma rejeição da prótese, eu tive uma infecção, e nesse período eu tive uma infecção que ela foi contínua, ela não passava, sabe? Eu fiquei internada 1 semana, ia para casa, antibiótico, aí melhorava ali alguns dias, depois voltava, internação de novo. Então, eu passei por 3 internações. E nesse período, fazendo punções também. E eu falo assim que é engraçado, mas tinha épocas assim que ele fazia punção e ele espremia meu peito como se estivesse espremendo um bagaço de laranja, literalmente, sabe? Para tirar todo aquele pus, excesso de líquido e tudo.
E eu fui muito forte, assim, no meu tratamento. Poucas vezes eu chorei, poucos momentos alguém me viu chorando assim, né? Claro, eu chorava no meu travesseiro, mas poucas pessoas viu isso. E esse foi um momento, assim, que eu não aguentei, sabe? Depois de 3 internações, ele ali fazendo punção, tentando drenar, e aí eu comecei a chorar dentro do consultório. Acho que o médico também assustou, porque ele sempre me viu muito forte, né? E aí, Positiva, né? o Sempre muito pra médico chorou cima. também, minha mãe estava dentro do consultório, chorou também, e eu falei, olha, eu não aguento mais. Foi, assim, um período bem sofrido, essa inflamação que eu tive na mama, que nem foi nada do câncer, foi a rejeição da Sim. prótese. Mas aqui tem uma coisa, quem segue já esse perfil, gente, se você não segue, inclusive, já clica aqui para você seguir e acompanhar toda essa rotina e também sobre todos esses procedimentos maravilhosos aqui da clínica. Mas conta uma coisa que eu sou muito curiosa. Quem já segue, lembra das fotos que você fez na época, carequinha, aquelas fotos lindíssimas. Como é que você fez para não perder essa coragem? O sorrisão que todo mundo já conhece, já é a marca registrada dela, o brilho no olho para dar conta dessa rotina. O que te motivou? Conta, porque todo mundo vai precisar de saber. Então, motivação, assim, eu falo que foi minha conexão com Deus, sabe? E tem gente que fala assim, mas nenhum momento passou pela sua cabeça, assim, de você falar, será que eu vou dar conta? Será que essa doença vai me vencer, né? Como que vai ser? Graças a Deus, eu não tinha isso em pensamento, sabe? Nunca pensei assim, não vou dar conta. Eu sempre pensava, vai ser difícil. Mas eu já sabia que eu ia chegar lá, sabe? E em 2012 eu tive uma conexão, uma experiência muito forte com Deus e eu tive uma promessa de Deus em 2012 na minha vida. E quando eu tive o diagnóstico de câncer, a primeira coisa que eu falei com Deus assim, eu não vou morrer, porque o Senhor não cumpriu a promessa na minha vida. Então eu não vou morrer. Foi fiel, né? Então eu lembro que uma oração eu falei assim, eu aceito tudo. Se é para mim passar por esse tratamento, me dá tudo. Eu quero tudo. Eu quero toda a mudança que eu puder acontecer na minha vida através dessa doença. Eu não quero simplesmente passar pela doença. Eu quero ter mudança, eu quero vivenciar, eu quero me tornar outra pessoa, sabe? Então, eu acho que a minha conexão com Deus foi o que me deu muita força, assim, para seguir. Agora, a questão dos cabelos e tal. Gente, quando eu passei pelo câncer, eu vi o tanto que isso incomoda muitas mulheres, né? Que a dor mesmo é a ferida. Eu não sei se eu trabalhei muito meu psicológico já, porque desde a primeira consulta, assim, de traçar o tratamento, o médico já falou, não vai ficar livre da quimioterapia, na época, quimioterapia vermelha. Então, era ela que ia cair os cabelos, eu não ia ficar livre disso. Então, eu não sei se eu me preparei psicologicamente, mas foi algo que não me incomodou. Não me incomodou mesmo. E realmente aproveitei para fazer várias fotos, aproveitei realmente esse momento, né? Mas o que muitas pessoas não vê, porque rede social a gente posta aquilo que a gente quer, né? Eu não ia postar chorando, eu não ia postar com a cara inchada. Então, assim, eu tive momentos difíceis e tive até momentos que eu não registrei em fotos e nem trazendo vídeo. No finalzinho da quimioterapia, eu engordei 15 quilos. Na verdade, foi por causa do corticoide, né? Então, você fica muito inchada. Gente, eu parecia um bichinho de goiaba. Tipo assim, aquela cara branca, redonda, muito inchada, sem sobrancelha, sem cílios, muito tempo sem pegar sol. Então, literalmente, parecia um bichinho de goiaba, assim. Esse é um processo, né, muito delicado, porque a maioria das mulheres acaba se perdendo mesmo. Como mulher, como pessoa, ela perde ali aquela identidade dela após a perda dos cabelos, após a perda da mama, né? Então, realmente, você foi, assim, muito inspiradora, tocou muitas mulheres. Se você passou por esse processo aqui também, desde aquela época, comenta que a gente quer saber se você estava vivenciando isso também. E, Daimile, o que você pode dizer um pouco sobre o que o câncer de mama impactou na sua vida em questão de olhar mais para você, em questão da autoestima, em questão de se cuidar, em questão da beleza? Ele te trouxe alguma coisa? Porque você sempre foi muito vaidosa, sempre se cuidou muito, né? Isso é um diferencial dela. Mas teve algum momento ali que você parou para pensar que poderia ser melhor, ser ainda melhor quanto à sua estética mesmo, sobre a sua beleza? Conta pra gente. De tantas mudanças que eu tive com o câncer, com o diagnóstico dessa doença e com o tratamento, uma das mudanças está aí também. Por mais que eu sempre fui vaidosa, gostava de me cuidar, mas eu não me priorizava, sabe? Eu fazia tudo, mas realmente sem me priorizar. Então, a doença, ela trouxe, assim,
meu eu pro primeiro lugar, sabe? Tipo, de olhar para mim. Eu falo que, às vezes, a gente fala assim, vou me priorizar, mas você nem se escuta para saber o que você quer, sabe? Então, eu falei, eu quero isso. Eu tô seguindo e trilhando um caminho para chegar nisso, então eu comecei a olhar mais para mim, trazer as minhas atitudes, as minhas vontades, então, e depois a vaidade, o cuidado, ele foi aumentando. Eu tive também uma mudança, assim, acho que não diria personalidade, de sair ali de uma menina para uma mulher, sabe? Também depois do câncer. Então, essa vaidade acentuou mais, esse cuidado acentuou mais, esse olhar para mim acentuou mais. E o autoconhecimento também, sabe? Foi muito grande na minha vida, assim. Para você que não sabe, para você que não segue esse perfil, ela tem uma clínica de estética já há muitos anos, né? E você pode falar que depois do câncer, a sua experiência para tratar mesmo as pessoas, olhar mais para o bem-estar delas, né? Para motivar essas mulheres, ela veio também dessa época? Veio. Quem me conhece assim, eu trabalhava com depilação a laser, fiquei 6 anos atendendo depilação a laser para uma empresa. Então, eu não atendia em Betim, eu viajava em Minas inteiro. Eu atendia norte de Minas, aquela região ali de Carlos Chagas, Nanuque. Então, eu ficava 6 dias fora atendendo depilação a laser, cada dia numa clínica atendendo depilação a laser. Então, era um serviço terceirizado. É como se eu atendia clientes de outras profissionais, né? E com a doença, uma das primeiras escolhas foi trazer isso. Eu queria o meu espaço, sabe? Eu queria o meu espaço em Betim, o meu atendimento. Eu não queria mais terceirizar o meu trabalho, sabe? Então, foi uma das atitudes que eu trouxe. E com isso eu queria ter os meus pacientes, não paciente das outras profissionais. Eram minhas pacientes. O cuidado ainda ia ser meu, mas ia ser diretamente comigo, sabe? E eu trouxe muito esse autoconhecimento também, trazer para dentro do consultório, porque muitas das vezes a gente trabalha, eu ia falar assim, a gente trabalha muito, aí com o câncer você dá uma pausa. Eu não dei pausa não, continuei trabalhando muito. Foi mesmo. Então, a gente fala assim, em um dia de trabalho, às vezes ali eu trabalhava 12 horas dentro de uma sala com vários pacientes, então a vida passa lá fora, eu não via nem o sol indo embora, né? Então a vida passou. Mas depois do câncer e tendo meu espaço, eu trouxe uma conexão maior com as pacientes. Já que eu estou ali dentro, se eu tenho 1 hora, você é minha paciente, se eu tenho 1 hora com você, então eu tenho que aprender alguma coisa com você ou você aprender alguma coisa comigo, independente do tratamento. Aquela 1 hora vai ser perdida e o que a gente pode valorizar naquela 1 hora que nunca mais vai voltar? Então, no meu ambiente de trabalho, eu trouxe essa... Como que eu posso usufruir disso aqui para a gente levar para a vida, sabe? Então, essa conexão, esse bate-papo, autoconhecimento com a cliente, trazendo esse cuidado também com ela, sabe? É essencial. Eu tô notando, vocês estão notando aí de casa? Ó, priorizar, primeiro lugar, check. Depois a gente tem que priorizar os momentos, né? Fazer valer cada horas aí do nosso dia. O que você acha, assim, mais essencial para as mulheres hoje, quanto a elas se olharem para elas mesmas? Porque a gente tem tanta rotina, né? A gente estava conversando um pouco antes de começar esses vídeos aqui, porque tá tudo muito atropelado, as horas não estão dando certo, né, gente? 24 horas tá pouco. E qual que é o seu conselho, assim, para que a gente possa melhorar? Difícil, né? A gente tá num mundo aí que parece que tá sempre muito acelerado, né? O desacelerar é difícil. Então, o primeiro é desacelerar, mesmo a gente sabendo que é muito difícil isso. Mas uma coisa que eu me conecto muito é que passa desapercebido. Por exemplo, você vai tomar... todo dia você toma banho. Você já sentiu a água do chuveiro literalmente bater no seu rosto, no seu corpo? Nossa, que poético. É porque muitas das vezes isso é muito automático. Uau. É tudo muito automático. Então, assim, eu tento atentar para os pequenos detalhes. E aí eu tento passar muito isso para as mulheres que passam ali na clínica, no dia a dia, que uma das coisas é a gente atentar nisso. Por uma experiência minha também com o câncer, eu fiquei 3 meses sem poder molhar a mama. É isso que eu ia falar. Você viveu um forte impacto ali, né, durante muito tempo. Então, eu acho que a gente não precisa passar por certas coisas, né, que vão impactar a nossa vida de uma forma que a gente pode
evitar, né, gente? A gente pode se prevenir, a gente pode estar sempre ao lado de mulheres inspiradoras, mas principalmente fazer valer cada momento. Exato. E sentir, porque a gente só vai dar valor nisso depois. Eu tenho certeza que antes eu não pensava assim. Exato. Apesar de ser muito sábia e inteligente, eu admiro muito ela. Mas eu acho que depois que a gente passa por uma experiência, que a gente vai dando valor, né? Essas pequenas coisas. É verdade. Então, são coisinhas assim que a gente não atenta, né? E é o que você falou, depois que a gente passa, você fala, poxa, né? Um banho, como um banho é bom, né? Então, eu passo muito isso. Que na minha trajetória, pessoas não precisam passar pelo câncer para aprender o que eu aprendi, certeza. sabe? Para ter esse estalo, assim. Um travesseiro, Ana, deita na sua cama e fala, eu tenho um travesseiro, olha, gostoso, é um travesseiro, sabe? O lençol ali, gente, eu tenho mania de ficar passando o pé assim na cama. Nossa, o lençol, que cama maravilhosa. Mas é isso, essas pequenas coisas, eu Dá acho valor, né, em que tudo. faz a gente dar uma leve desacelerada, sabe? Tem alguma palavra, assim, que você fala, nossa, essa palavra me define, assim, durante todo esse processo, durante a minha vida inteira? Eu pensava muito em resiliência, sabe? Mas eu acho que a fé também, sabe? Acho que a fé é maior do que resiliência, assim. E lá no seu consultório, lá na sua clínica, que inclusive tá linda demais, tem algumas mulheres assim, que você viu que se aproximaram depois do seu diagnóstico, que foi lá para desabafar, que foi lá para pedir conselhos? Como que é essa troca lá? Porque tem tanta mulher bacana na clínica e a gente acaba vivendo uma rede de apoio ali que é muito importante, né? E falando em rede de apoio, conta um pouco dessa rede de apoio que você teve, assim, durante esse seu processo, que foi fundamental. Eu sei que sua mãe sempre ficava do seu lado, suas amigas, ela tem um grupo de amigas que é super animado. Conta um pouco, assim, sobre essa rede de apoio. O que é importante, sabe, assim, nela? A rede de apoio é essencial, família, né? A gente quer estar ali próximo mesmo, para te dar força, né? Eu acho que é como se fosse para recarregar a sua energia, sabe? A gente precisa disso. Então, os amigos, familiares, isso é muito importante. Mas eu senti muita falta de conversar com pessoas que passavam pelo mesmo processo que eu. Porque é muito diferente alguém falar para você assim, eu tô contigo, vai dar certo. Aí tinha hora que eu falava, caramba, vai dar certo, tá comigo sabe como, o que tá né? vivendo ali, né? O que eu tô sentindo. E é isso que eu tava falando, assim, lá na clínica chegou a aparecer algumas mulheres com o mesmo diagnóstico e Sim, tudo. na época... E exatamente quando eu abri, assim, minha história no Público, Instagram, né? foi porque eu senti essa necessidade de conversar com outras pessoas e eu pensava, isso pode ajudar, né, para fazer essa conexão. Nossa, eu fiz muitas amigas, tenho contato até hoje com pessoas que também estavam passando por esse processo, pessoas que já tinham passado e estavam ali para, tipo, dar uma palavra de conforto, tipo, eu vivenciei tudo isso, foi difícil, mas, venci. Então, hoje eu faço muito esse papel também de... Eu tô aqui, né? Tipo, eu vivenciei, eu venci, mas eu tô aqui pra te passar essa experiência e pra te dar essa força, sabe? E você via muita campanha sobre conscientização? Como é que foi isso? Porque você também se cuida muito. E qual que é o momento que você acha assim, nossa, faltou aquilo, eu podia ter passado por aquilo? Porque eu acho que vem muito essa culpa também na mulher, sabe? Por mais que a gente se cuida muito, eu falo que a gente fala sobre câncer de mama, claro, que aparece muito em outubro, sobre essa conscientização maravilhosa, mas qual que é o maior conselho que você pode dar, assim? Porque às vezes pode vir muito silencioso, né? O que você acha que a pessoa tem que fazer? Porque tem um diagnóstico na minha família, então eu vou. Não é assim, né? Como que funciona? Eu acho que o nosso corpo, ele fala, sabe? E atentar aos sinais do nosso corpo nesse mundo de correria é a coisa mais difícil que tem, né? Mas a primeira coisa é o corpo fala, não tem jeito. E não só o câncer, qualquer doença, né? Você tem que se atentar ali. Mas essa campanha, ela é muito... É pouca, né? Porque é o que você falou, é só outubro, né? Verdade. Cada mês tem um propósito, uma campanha diferente, mas eu acho que isso tinha que ser um lembretinho, assim... Todo mês. Que todo mês devia estar em algum cantinho, sabe? Talvez de uma forma global, com todas as campanhas. Mas... Tanto que o meu diagnóstico foi eu tomando banho e eu passando sabonete, lavando o seio. Aí eu senti o nódulo.
Então, assim, não foi fazendo o autoexame. Porque muitas das vezes tem mulher que fala assim, mas eu não sei fazer o autoexame. Eu também não sabia fazer, não. Já fiz, mas a gente não sabe fazer perfeitamente. Mas só o simples fato de você pegar, se tocar, não precisa... eu não tô me tocando corretamente. Não, você se conhece. A gente tem que conhecer o próprio corpo. Então, acho que a primeira coisa é essa, se atentar aos sinais do corpo. Eu acho isso mesmo que você falou, é muito importante. E tem um tabu, né, quanto a isso. Mulher, se toca, ó. Tô doida pra apertar isso aqui, gente. Se toca aí na sua casa. Se toca, porque assim, em vários momentos a gente tem que se tocar. A nossa correria tá aí, tá gritando, tá batendo na nossa porta, tá acelerando a nossa vida. Então, a Dami falou, e é verdade. Se atentem aos sinais, mas se atentem ao corpo de vocês. Eu acho que o corpo humano, ele é muito perfeito, ele vai dando sinais, né? Com certeza. Durante toda essa jornada sua, teve algo na clínica em específico que você mudou, que você parou de fazer, que você colocou lá na clínica, que você introduziu, né? Fez algum curso especial para atender assim, mulheres sobre autoestima, sobre beleza, porque às vezes a gente se perde muito quanto mulher, né? Sim. Então, eu dei uma mudada, assim, ela 360 mudou muito, graus. Mudou demais. Eu falo porque eu sou cliente dela de laser há muitos Isso. anos. Eu tenho a honra de ter minhas filhas com ela. Então, assim, há muitos anos não, né? Que a gente é novinha. Mas eu vi uma mudança muito, assim, positiva. Gente, agora ela tá muito na beleza. Tá maravilhosa. Eu fiquei 16 anos, né, na depilação a laser. É uma área que eu gosto muito ainda. Mas eu me apaixonei pelo facial. E, gente, era uma área que eu falava assim, não quero trabalhar com facial, não quero trabalhar com facial. E, assim, virou uma chave mesmo, não sei. Eu acho que eu senti essa necessidade e essa vontade. E aí eu trouxe muito isso para a clínica. E as clientes adoraram. E hoje eu faço um cuidado com elas muito especial, assim, a estética, ela não é só a estética, ela é mais sobre você estar bem, sabe? Então, quando você está bem, isso reflete no seu rosto. Então, eu acho que o facial me encantou por isso, sabe? A gente se sentir bem, a gente se sentir autoestima alta mesmo. Quando você tá bem, maquiada, com a pele bonita, você enfrenta qualquer problema bem. com mais tranquilidade, sabe? Então, eu me conectei muito com isso. E tem algum queridinho lá no consultório? Assim, o que tá tendo mais? Vamos fofocar. Qual que é a procura maior, assim, da mulherada? Então, nós estamos na era da naturalidade agora. Graças a Deus, gente. Vamos normalizar isso, né? Essa coisa do exagero tá ficando para trás aí. A gente viu que ficou um exagero mesmo, né? Ficou. Como se diz, as harmonizações virou uma desarmonização. Então, nós estamos aí na era da naturalidade. Nessa era, os regeneradores, que são tratamentos assim para trazer a juventude, para rejuvenescer nossas células, vai fazer nossas células trabalhar mais para você ficar mais tempo jovem. É como se desse aquele stop no envelhecimento. Então, assim, eu tô amando esses tratamentos. Eu também vou amar. E uma curiosidade que era muito minha, assim, sabe? Você, a gente sabe que é muito amorosa, muito querida, cercada também de muitas crianças, né, à sua volta. Mas eu queria saber se você tinha esse desejo de ser mãe e se passou por algum momento na sua cabeça ali durante o tratamento que às vezes ia dificultar mais esse processo, ou se você também já pensou em ir por outras vias. Então, sim, eu sempre tive esse desejo de ser mãe. Com o tratamento do câncer, o médico, a gente teve que dar uma pausa ali dele me perguntar, né, se eu queria fazer congelamento de óvulo e tudo, porque poderia sim interferir, né? E naquele momento eu decidi olhar para mim, até mesmo o congelamento eu teria que passar por um tratamento hormonal para depois iniciar o tratamento do câncer. Então, quando eu escolhi não fazer o congelamento, até meu médico falou, não, graças a Deus que você escolheu isso. Como se fosse assim, você não tinha tempo para isso, né? Então, era um desejo. Quando eu conheci meu marido, o sonho dele era ser pai também, né? E eu falei, caramba, e agora, né? A vontade. Mas eu falei, se eu não puder ser mãe, se eu não puder gerar uma criança, né? Então, eu já trouxe isso para ele. Aí ele falou, mas e se você puder ser mãe do coração? A gente tá falando sobre mãe? Eu falei, não, para mim tudo bem. Ele falou, então para mim tudo bem, não interfere isso não. Que lindo. E assim, por vários motivos, eu não concluí o meu tratamento no sentido para saber se eu posso ou se não posso engravidar, sabe? Isso é uma coisa que eu travei ali e hoje em dia eu falo assim, Deus sabe de todas as coisas.
E hoje eu sou mamãe, né? De uma forma diferente, mas de uma forma Não, do mesmo modo de amor, né? E a gente conseguiu realizar esse sonho. Que ótimo, gente. Nada tá perdido. Se você tá passando por algum momento difícil na sua vida, saiba que tu tem a hora certa, né, de acontecer. E se você também tem o desejo de ser mamãe e tá passando por um diagnóstico precoce aí do câncer de mama, ou tá passando pelo tratamento, você pode ser. Olha, a Daimeler já é mamãe. E eu falo que nós estamos nessa campanha, né, de Outubro Rosa, mas como a gente falou que cada mês é uma campanha, que esse autocuidado, esse autoconhecimento de olhar para o nosso corpo, ele tem que ser global, né? Eu falo por isso porque o meu marido, ano passado, passou por um diagnóstico de câncer também. Então, não só as mulheres, né, se olharem, se atentarem, mas também os homens. Eu acho que até principalmente a gente tem que, nós como mulheres, eu acho que a gente tem que dar esse pontapé inicial para eles, né? Porque a nossa vida é muito corrida, mas do homem também, principalmente, eles não se atentam muito a isso. É nós mulheres que marcamos até médico para eles. Se bobear, a gente chega na consulta e eles falam: o que eu tenho mesmo? Já passou por isso, né? Tem pessoas que já passaram. Então, assim, eu acho que a gente tem que se conscientizar. Inclusive, compartilhe esses vídeos, compartilhe toda essa nossa sequência de vídeos aqui no perfil. Se você está gostando, comenta também, conta um pouco sobre a sua experiência e marque o seu marido, porque a gente vai formando uma corrente ali de pessoas que cada vez mais vão se cuidar, vão se olhar para dentro de si, né? E você falou um pouco sobre a fé durante o seu tratamento. Isso, a gente tem milhares e milhares de pessoas que dão relatos muito emocionantes sobre isso. Você pode dizer um pouquinho mais sobre o tal presente de aniversário? Porque quando você falou isso a primeira vez, impacta as pessoas, né? O câncer de mama foi um presente de aniversário. Foi logo após você ter feito ali seus 31 anos. Foi. Então, eu acho assim, você foi super sábia. Eu entendi muito, porque teve uma virada de chave muito bonita. Mas conta um pouco sobre isso, assim, sobre como a sua fé te ajudou, te impulsionou, porque teve, sim, momentos difíceis. Mas ali o que muito está na Bíblia, né? Que a gente vai passar por momentos difíceis, mas que a gente vai passar pelas turbulações da vida, mas que a gente tem que se manter firme na fé, porque Deus está do nosso lado. E você é uma pessoa que tem muita fé. Então, conta, assim, um pouquinho sobre como essa fé te impulsionou, sabe? A seguir o seu tratamento aí. Eu falo que toda vitória tem o deserto antes, né? A gente passa por aquele processo. Mas por que eu conto que o câncer, para mim, ele foi um presente de aniversário? E eu fiz várias palestras nessa campanha de Outubro Rosa, e eu sempre falava isso, e as pessoas olhavam assim, né? Mas eu estava num momento da minha vida que eu pedia muito a Deus uma mudança. Eu queria um cenário de vida diferente. Realmente, eu queria uma mudança de vida. Só que a gente vê muitas mudanças de fora, né? Eu quero uma mudança de fora. Mas, às vezes, você pede um presente para Deus, sabe? Pede algo para Deus, mas você está preparado para receber esse algo que Deus vai te dar? Então, o câncer, ele me modificou para eu receber todas as a promessa de Deus. Então, eu falo que foi um presente porque, através do câncer, eu decidi ter a mudança. Foi quando eu orei e falei com Deus: eu quero tudo. Já que eu tô com esse diagnóstico, faça ele me mudar por completo. Quero a mudança total. Eu não quero mais ser a mesma, para que eu possa chegar lá na frente e ter esse cenário de vida diferente que eu quero ter, sabe? Então, foi um presente por isso, porque eu acredito muito que o câncer veio na minha vida. Eu não estou dizendo que toda pessoa que passar por eu quero uma mudança, vai ter uma doença. Não é isso, mas eu aproveitei essa doença para fazer toda a mudança que eu queria, sabe? De crescimento mesmo. Pessoal, profissional, foi uma virada de chave muito grande. Isso. E eu, como espectadora mesmo, né, de ficar acompanhando a vida e tudo mais, o processo pessoal e profissional, eu percebi muito isso, assim, as pessoas todas ao seu redor, na verdade, né? E tudo muda quando a gente muda. Então, eu acredito que quando você pediu essa mudança, eu imagino que Deus tenha falado assim: então tá. Sabe o que eu fiz? Eu fiz uma carta para Deus de tudo que eu queria, sabe? De toda a mudança que eu queria. E quando eu fiz essa carta, quando eu terminei de ler essa carta, eu falei: ué, mas eu não me encaixo aí não,
como é que esse cenário de vida eu vou estar dentro dele? Eu não sou a pessoa que vai estar Uau. dentro desse cenário de vida. Então, é sobre isso, sabe? Às vezes você quer uma coisa, mas você não é a pessoa que está ali dentro daquele cenário. Então, eu precisei me transformar nessa pessoa. E não é tipo, eu era ruim e fiquei boa. Não, sabe? Mas a gente está em constante evolução. E muitas das joia vezes para dar aquela lapidada assim, boa, né? você pode parar e pensar e falar, o que eu posso melhorar nisso aqui, né? Isso. Então, isso foi bem, assim, impactante para mim. E, realmente, eu trouxe ele como um presente. Mudou muito e mudou para melhor, Com sabe? certeza. Tem uma mensagem que você quer deixar, assim, para uma pessoa que acabou de descobrir um diagnóstico de câncer de mama? Pega o telefone agora e marca hoje seu ultrassom, sua mamografia, sua consulta de rotina. Isso é muito importante, gente. Tem mais de um ano sem fazer uma consulta de rotina, tem que marcar. O diagnóstico precoce salva vidas. O tipo de câncer que eu tive, ele foi um câncer que avança rápido. Se eu não tivesse sido diagnosticada precoce, talvez eu teria muito mais complicações. Então, pegue agora o telefone, coloca lá na agenda, já marca, pausar, se olhar, olhar para a gente mesmo, olhar para você, ter um autocuidado. Uma dica importante também, marque agora uma consulta comigo. Por favor. Eu vou te ensinar traçar esse caminho aí de autocuidado. E a pessoa que está passando, Dami, por uma quimioterapia, por uma rádio, você sabe, você mais do que ninguém sabe, né, tudo que essa pessoa está vivenciando ali. Deixa uma mensagem de apoio para essas mulheres aí que estão passando. Uma coisa que eu costumo falar tudo nessa vida passa. Momentos bons, eles não duram para sempre. Assim como os momentos ruins também não duram para sempre. Então, quando a gente tem um momento bom, a gente tem que aproveitar ao máximo. Se você está numa fase de vida que isso está bom, aproveita, porque daqui a pouco aquilo pode não estar tão bom. É normal, a vida né, altos e baixos. Gigante, né? Então, quem está passando por esse processo vai passar. Não vai durar para sempre esse momento ruim. Vai chegar a hora que vai ter um momento bom, que vai chegar a cura, que vai chegar o período ali só de acompanhamento. Então, é isso, tudo na vida passa. Momentos bons, eles não duram, mas os ruins também não. Isso mesmo. E agora, assim, 2025, planos. A gente pode falar, assim, sobre algumas coisas novas aí na clínica, sobre a sua vida, como que tá depois desse período todo aí desse diagnóstico? Eu acho que 2025 foi um ano muito desafiador para mim, muito desafiador, porque eu me tornei mãe, então é tão difícil equilibrar, né? Esse ano de 2025 foi um ano que eu tirei para a Luana, que eu falei, minha atenção é dela, ela é a prioridade, né? Então, 2026 a gente tem assim muitos planejamentos para a clínica, sabe? Trazer muita coisa nova, apesar que esse ano também teve muita coisa nova. Já teve milhares. Mas não tanto quanto eu queria, mas a gente está trazendo aí umas novidades para 2026. Ninguém segura essa mulher, porque eu já estava achando que esse ano ela já tinha trago tudo, né? Não, e esse mês, assim, de outubro, a gente pode esperar alguma coisa especial lá na clínica? Tem autocuidado muito especial na clínica, tá? Tem um momento aí bem reflexão, assim. Nessa campanha, a gente trouxe para a clínica algo que vai fazer as mulheres pausar, respirar e olhar para si, sabe? Então, vocês já podem Então, esperar. a gente já tem esse cantinho, esse momento de autocuidado na clínica, além do que já tinha, mas um momento mais relax ainda, sabe? Nada melhor, né, gente, do que uma campanha pensada por e para mulheres. Eu acho que faz toda a diferença, né? Então, se você não segue esse perfil, já segue aqui, comenta o que você está achando desses vídeos e já compartilha também para você ser um canal de bênçãos, né, para uma outra mulher e ser também ali uma dica que ela precisa pro dia dela, tá bom? Dami, eu queria te agradecer muito por esses vídeos. Eu acho assim que vai ser muito inspirador, vai ser enriquecedor e com certeza vai trazer muita esperança para várias mulheres. Eu acho que a estética e a saúde, elas andam juntas, né? Porque é muito bom a gente se sentir bem quando a gente está maquiada, arrumada, com a beleza em dia e com a saúde em dia, tudo flui melhor, né? Queria te agradecer, falar que você é uma pessoa muito inspiradora, viu? A gente se inspira muito aqui em você, na sua vida pessoal, o pouco que você traz, né? Que pra gente pode compartilhar mais, inclusive, que é muito, muito legal. E aqui na clínica, em especial,
Tem algum momento, assim, da clínica que você chega, que você vê as mulheres todas, assim, é uma realização profissional para você aqui na clínica? O que mais te impacta, assim, depois desse diagnóstico, chegar na clínica e ver, sabe, assim, toda a sua realização profissional lá com a clínica nova, assim, com essas mulheradas todas? Eu falo que eu sou muito orgulhosa, sabe? Com a minha carreira, com a minha trajetória. E a clínica, eu fico muito feliz quando a gente tem realmente um espaço que não é só de cuidado estético, sabe? A gente acaba sendo uma psicóloga, a gente acaba sendo um pouquinho de tudo, né? E a clínica traz muito isso, de uma paciente chegar, dela ter a confiança ali, dela poder desabafar. De dar o ouvido, né, pra ela. Isso. Então, essa conectividade com o paciente, não é só chegar lá, fazer o que tem para fazer e ir embora, sabe? É um grande diferencial mesmo. Isso, eu fico muito feliz com isso. E aproveitando também, quero te agradecer por estar aqui comigo. A Ana é uma pessoa, gente, que me acompanha não só na vida profissional, né, Ana, mas também na vida pessoal. Então, fico muito feliz dela estar aqui comigo. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. Obrigada. Que lindo.